Olá, muito bom dia para você. Feliz quinta-feira. Mais um dia, mais uma oportunidade abençoada para crescer, para sermos melhores como homens, maridos, mulheres, esposas, mães, pais, cidadãos, cristãos, homens e mulheres de Deus. Então, todos os dias, queira aprender algo novo, leia a palavra, tenha uma disciplina correta, adquira hábitos saudáveis, seja uma pessoa que trabalha para ser sempre o melhor no seu trabalho, que trabalha para ser uma bênção na vida das pessoas. Então, todos os dias é uma grande oportunidade de semear a coisa certa, porque lá na frente, mais tarde, nós veremos resultados abençoados disso. Então, vamos fazer a nossa parte para que Deus faça dele, ok? Eu quero ler para você aqui a nossa passagem de hoje, que está em Daniel 6, versículo 10, que diz assim: Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no quarto no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças a seu Deus. Olha só, Daniel recebeu aquela notícia daquele decreto estúpido de que ninguém poderia buscar ninguém, somente ao rei. E o que Daniel fez? Ele, como de costume, foi orar, foi estar na presença do Senhor. Então veja que quando nós temos algo forte dentro de nós, algo enraizado, aquilo não é abalado, porque aquilo já tem uma raiz profunda. Então veja, Daniel se dedicava a Deus. Ele era um homem correto, ninguém tinha onde pegar ele, então inventaram essa baboseira, muito parecido com os dias de hoje. Às vezes as pessoas não têm, essas pessoas usadas pelo mal, não têm onde pegar algumas coisas, vão inventando, né? Assim nós vemos em vários aspectos do nosso país, né? Pessoas vão criando. E nesse momento ele poderia ter se afligido, ele poderia ter, né, falado, ó Deus, só esses 30 dias, né? Eu já estou aí há tanto tempo plantando, né? O senhor vai entender, são só 30 dias. Não. Quando nós temos uma convicção, nada nos tira do caminho certo. E por quê? Porque ele tinha tempo com Deus. Então o segredo da nossa vida, de nós termos esse espírito, essa coragem, essa resiliência, essa determinação, é tempo. Não é o tempo, é tempo com Deus. Então não é o tempo, não, vamos esperar, vamos ver o que acontece. Não, é tempo, é investimento. É aquilo que eu dedico para Deus. Por que Daniel é chamado de incomparável? Que não havia ninguém como ele e os jovens, e os 3 jovens. Porque eles eram diferenciados. O que uma pessoa comum faria? Uma pessoa comum ia se desesperar, uma pessoa comum ia tentar se convencer, não, é só isso, é só por causa disso, não, o senhor não entende e tal. Uma pessoa incomum, ela não abre mão das suas convicções. Então, o mundo já tem muitos homens comuns, muitas mulheres comuns, mas o mundo precisa de pessoas incomparáveis, precisa de cristãos de verdade, não cristãos de teoria, mas cristãos de vida, cristãos de prática, pessoas incomparáveis como eles foram. E isso só vai acontecer quando nós tivermos essa dedicação, esse tempo maior com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quantas vezes será que você ora? Pode ser que tenha pessoas que mais ou menos 1 hora por dia. E quer ter força, quer saber lutar com as armas espirituais, quer ter força no dia mal. Não vai ter. Não vai ter, mas eu vou na igreja, eu sou cristão, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, mas não tem intimidade com o Senhor, não tem comunhão com Deus, não lê a Bíblia, não assiste os cultos, não prioriza, troca Deus por qualquer coisa, o futebol, a final do campeonato, é a corrida de Fórmula 1, é o churrasco com os amigos, é o aniversário de não sei quem. Troca Deus por qualquer coisa. Tá cansado, tá tarde, tá com trânsito. Você vê, a gente vai apresentando tantas desculpas para não fazer o que tem que ser feito. E como é que a gente vai ter uma postura dessa? Diante de um problema, de uma ameaça de morte, ele foi lá, ajoelhou, foi orar,
deu graças a Deus, não ficou lá se lamentando, lamuriando, dizendo, conta injustiça, não fiz nada, o Senhor vai me deixar assim. Não, eu falei, obrigado, Senhor, obrigado. O Senhor vai me dar um livramento, eu sei que o Senhor tem feito até agora, o Senhor vai continuar fazendo. Então, nós precisamos disso, favorecer a nossa vida espiritual. Por que muitos casamentos não andam? Por que muitos filhos estão desencaminhados? Porque pensa em tudo, menos na parte espiritual, menos nos valores, nos princípios, em fechar as brechas. Tudo gira em torno da vida espiritual. Daniel, nós vemos que ele foi como José. Ele não perseguiu a promoção, ele não perseguiu o status, não, ele perseguiu fazer bem o trabalho dele. Confiaram coisas nas mãos deles, Daniel, de José, por exemplo, e eles foram os melhores. Então, veja que o Daniel, por exemplo, ele não foi buscar sabedoria, ele não foi buscar cargo, ele não foi buscar ser famoso. O que nós vemos lá no comecinho? Daniel decidiu não se contaminar. Ele só tinha um objetivo. A decisão dele de arriscar a própria vida foi simplesmente, eu quero agradar a Deus. Ele perseguiu agradar a Deus, ele perseguiu a santidade, ele perseguiu um estilo de vida que agradaria a Deus. E quando ele perseguiu a única coisa, ele teve honra, sabedoria, ele foi incomparável, ele se tornou o número 1 da Babilônia. Ele foi o chefe de todas as outras províncias, de todos os outros magos. Por quê? Porque ele perseguiu uma coisa. Então veja, esse é o segredo para nós termos uma vida poderosa. É tempo, é dedicação, é investimento no Senhor. Então, invista isso. Às vezes a gente perde tanto tempo e corre para lá e corre para cá e não vê resultado. Vai para Deus. Ele vai abrir as portas, ele vai colocar pessoas no seu caminho, ele vai criar meios para que você seja abençoado. Faça a sua parte, em nome de Jesus. Dedique mais tempo com a palavra, leia a palavra com a sua família, leia sozinho, tenha o seu momento, invista, acorda mais cedo, sacrifica. Se você for para uma viagem, se você for atender um cliente, se você for fazer um exame, você acorda mais cedo, você vai fazer o que você tem que fazer. Então, a mesma coisa para Deus. Colocar mais força ainda, mais dedicação ainda, mais investimento ainda, porque tudo que nós fazemos para Deus, Deus não ganha nada, mas eu ganho tudo. Para Deus não muda nada. Quem precisa da bênção não é Ele. Eu preciso da bênção. Eu preciso do favor do Senhor. Então, tudo que nós investimos no Senhor, o benefício vem para nós. Então, pega essa mensagem e tome decisões de priorizar o Senhor, de ter tempo, investimento com Deus. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença. Mais uma vez nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas bênçãos, pela palavra, por essa oportunidade. E eu peço, Senhor, abra as nossas mentes, que nós venhamos a priorizar a coisa certa, que nós não venhamos a ficar ocupados, preocupados, aflitos, angustiados, sermos pessoas comuns, meu Pai, fazendo o que todos fazem, mas que nós tenhamos a atitude correta, de sabedoria, de investimento na coisa certa, de sabedoria, meu Pai, para tomar decisões, de sabedoria, meu Pai, para priorizar a única coisa, aquilo que mais importa para nós, que é o Senhor. Que o Senhor venha nos ajudar a ver tudo isso, Senhor. Nos ajuda. Que temos aqui homens e mulheres de convicção, que não se entregam a paixões erradas, a medos, que não são pessoas comuns, mas que são incomparáveis, que são aqueles que tudo que acontece, meu Pai, o Senhor primeiro é o nosso guia. Vai para o Senhor, vai orar, vai buscar, vai jejuar, vai pedir direção, que é o que poucos fazem. Muitos já se desesperam, já se entristecem, já desistem, mas o povo de Deus, o seu povo que confia plenamente, ele está seguro. Então eu peço um dia de paz, uma semana poderosa, peço que o Senhor nos ajude em tudo que nós precisamos fazer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. Você tem um dia abençoado, um dia poderoso, em nome de Jesus, e se o Senhor não voltar hoje, até amanhã.